Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aí para mais um sábado e hoje num bom horário, né? Como eu falo para vocês, eu tô gravando pro YouTube também, então eu sempre olho aqui para baixo um pouquinho pro celular para poder interagir mais com vocês. Vamos ver quem serão os corajosos de hoje. Esperar mais um minutinho e aí vou fazer a oração para estar iniciando. Eu tava conversando aqui antes de ligar a câmera com o Guilherme e eu falo que todas as vezes que eu sento aqui para preparar a mensagem, para vir falar com vocês, a mensagem normalmente ela é totalmente direcionada para mim. E eu falo, mas será que isso também está servindo para outras pessoas? Mas eu acredito que o Senhor ele fala com nós assim mesmo. É nas entrelinhas, é nessas mensagens que às vezes a gente inclusive acha que não é para nós. Inclusive nós achamos às vezes que não é para nós. Mas aí você começa a ler a mensagem mais profundamente e você passa a entender que na verdade ainda tem muitas coisas dentro de nós que precisam ser mexidas, que precisam dar luz. Como ontem eu falei no devocional, tem sentimentos, tem emoções, tem coisas que acontecem com nós internamente que nós precisamos dar nome para elas. Mas para dar esse nome, você precisa dar a luz a esses sentimentos, para que nós realmente possamos entender o que eu estou sentindo, por que eu estou agindo dessa forma, o que eu tenho feito. Então, que hoje eu e você possamos prestar atenção nesses detalhes, olhar com um olhar de mais detalhista para o que nós estamos sentindo. Bom dia! A minha mãezinha fiel escudeira, a Carol, os campograndenses estão por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acredito que vocês do aqui do Instagram escutam bem, né? Por conta do fone. Então, a mensagem de hoje eu estava falando aqui, que é uma mensagem que falou muito comigo. E que tá sendo, na verdade, uma exortação aqui comigo, sabe? Tá me mostrando o quanto eu ainda erro em algumas coisas e o quanto eu ainda preciso cuidar bastante dos detalhes, para que eu não esteja aqui conversando com vocês, trazendo a mensagem para vocês, mas agindo de forma incorreta. E esse reconhecimento dos nossos erros, ele é essencial, porque sem que nós reconheçamos o nosso erro, eu não consigo vir aqui ensinar vocês, falar com vocês, eu não consigo pedir para o Senhor para que Ele fale através de mim se eu ainda me encontro cometendo isso, sabe? E hoje, a mensagem de hoje é sobre algo que vem me incomodando bastante, que vem mostrando para mim que eu preciso melhorar. E quando eu me coloco aqui na posição de vir e falar com vocês, eu faço um compromisso, não só com o Senhor, mas um compromisso público de que eu preciso também ser alguém melhor. Então, que a mensagem de hoje seja para mim e para você, para que nós possamos prestar atenção no que estamos vivendo, no que estamos sentindo e como estamos agindo, principalmente com o outro, porque nós devemos amar o outro como Cristo amou o próximo, nós devemos estar nos aproximando cada vez mais de sermos como Cristo foi. Nunca vamos ser perfeitos como Ele, mas nós devemos estar nessa busca diariamente. E eu e você vamos cometer erros. Eu e você vamos, por vezes, dar passos que não estão alinhados com o que realmente queremos, mas nós devemos fazer o que tem que ser feito, entende? Então eu vou abrir aqui com uma oração, tá bom? Para que a gente possa dar início a essa mensagem. Com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso, Senhor, obrigada por ter misericórdia de nós. Obrigada, Pai, por nos ensinar o caminho, por nos dar a Bíblia, que é a palavra do Senhor na terra. Obrigada, Pai, por se fazer presente, Pai, porque podemos orar e conversar diretamente com o Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por mostrar que ainda somos pecadores, que ainda temos coisas para tratar, Pai, e que o Senhor está aqui para isso, para realmente nos mostrar que podemos ser pessoas melhores. Que o Senhor fale através de mim, Pai, neste devocional. Que juntos possamos chegar ainda mais perto, Pai, dos corações,
para que todas as pessoas que estão vendo esse devocional possam sentir a tua presença, que possam sentir que essa palavra pode mudar a vida deles, Pai. Que o Senhor esteja presente neste dia, Pai, neste final de semana, na vida de cada uma dessas pessoas, trazendo luz, trazendo alegria, trazendo paz e muito amor. Senhor, eu sou imensamente grata porque o Senhor me deu a visão, porque o Senhor me dá coragem todos os dias de estar aqui, Pai. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eita, já comecei chorando hoje. Então, a mensagem de hoje, ela diz assim: livre-se das bagagens. Liberte-se das bagagens que te prendem. E o que são essas bagagens? Essas bagagens, elas são traumas, elas são feridas, elas são medos que nos limitam e erros que não conseguimos perdoar. Então, por vezes você vai passar por situações que você vai se sentir triste, ou que você vai se sentir humilhado, ou que você vai se sentir com muito medo de dar o passo novamente, mas que isso não prenda você, que essas bagagens emocionais não te puxem para baixo, que não te deixem exaustos e não façam te impedir de viver o novo, que isso não seja empecilho para a sua vida, porque por vezes nós vamos passar por situações que vão fazer com que nós não per... com que nós olhamos para dentro de nós e fazemos a seguinte pergunta: será que tá certo? Ai, mas não tá bom assim? Ou que você se coloque no lugar de vítima, de coitadinho, de coitadinha. Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, nós passamos a não viver o novo, porque a gente começa a focar naqueles sentimentos que o nosso corpo já conhece, naquele sentimento que a nossa mente já conhece e para ela é confortável. Ficar ali se fazendo de vítima, se colocar no lugar de coitado e não abrir espaço para o novo. Eu venho dizendo nos devocionais para vocês que nós devemos esvaziar o nosso copinho para poder encher de coisas novas, encher de coisas boas. Então que hoje você possa cuidar do seu copinho, que é o seu corpo, que é a sua mente, e tá eliminando esses traumas, eliminando esses medos, eliminando esses sentimentos ruins, que você possa hoje exercer perdão. E perdão nem sempre é só para coisas muito fortes. Ai, perdão de algo que aconteceu lá no meu passado, muito forte. Perdão de alguém que me abandonou. Às vezes o perdão ele vem de coisas mais simples mesmo que acontecem no dia a dia. Só que você vai guardando de pouquinho em pouquinho, sabe? Vai guardando algumas coisinhas que vão remoendo dentro de você, que vão te transformando numa pessoa mais amarga. Então, que eu e você não possamos ser assim, que nós possamos enxergar, que nós possamos usar a nossa ligação direto com o Pai e fazer oração, pedindo para Ele, Senhor, liberta o meu coração, Senhor, guarda o meu coração, Senhor, molda o meu coração como o seu coração. Essa oração é muito poderosa. Eu faço ela muitas vezes e às vezes eu me esqueço de voltar e fazer ela novamente. Então, que hoje você possa se lembrar de fazer essa oração, que você possa usar essa conexão com o Pai, porque essa é a melhor forma de nós sentirmos o Senhor, de nós estarmos mais próximo a Ele e sentirmos vergonha de ter esse tipo de sentimento ainda, sabe? De estar voltando a esse tipo de situação. Que hoje você possa ter coragem e não medo, que você possa perdoar, porque esse sentimento de perdoar o outro, você vai estar melhorando a sua vida, né? Nem a do outro, sabe? Porque senão você tá guardando isso, daí não tem mais nada a ver com o outro. Aí se trata de você, porque você não liberou perdão de determinada situação, de determinada palavra que foi dita, e você vai se magoando, vai se reprimindo, e o mal ele fica em você, entende? Porque o outro às vezes nem sabe que te magoou de fato. Então essas são bagagens que nós vamos ali segurando, e é de pouquinho, sabe? É uma calça, é uma blusinha. Eu vou citar dessa forma para que você entenda. São pequenas roupas que você vai colocando, mas que no fundo vai pesando a sua bagagem. Quando você vê, você tá com uma mala enorme de algo que você não precisa carregar, entende? E a escritura de hoje, ela encontra-se, olha, perdi aqui, em 1 Pedro 5:7 e diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, essa escritura, ela está nos dizendo exatamente e falando sobre a ansiedade, inclusive.
Porque quando nós guardamos esses sentimentos, nós acabamos travando. E isso trava, na verdade, lá o nosso futuro, porque se você começa hoje a fazer isso, você vai estar comprometendo o teu presente e, consequentemente, o seu futuro e vivendo com essa ansiedade, com essa ânsia de algo que você não sabe, que você está preocupado, que você ainda está preso, ao invés de viver o presente, ao invés de escolher mudar esse sentimento. E aqui eu fiz algumas anotações, e em Mateus 11:28 também diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje o Senhor está te chamando para deixar o altar que nunca foi seu para carregar. Olhem só que forte isso. Você tem que deixar essas bagagens que por vezes não são suas, entende? Então você precisa olhar para o que de fato é seu e cuidar dos seus sentimentos. E sempre estar alinhados com os céus, com o Senhor. Então, quais bagagens você tem que tirar de você? Agora vamos conversar e deixar mais objetivo. Então, culpa. O sentimento de culpa, ele é aquele sentimento que te trava, principalmente, que te prende. E ele fica te prendendo a viver lá no passado, a viver naquele sentimento ruim que você acaba alimentando, alimentando e vai alimentando cada vez mais e que te faz mal. Segundo ponto, deixe de guardar essas mágoas que envenenam seus relacionamentos. Só que quando eu falo de relacionamentos, as pessoas tendem a achar que é só o relacionamento conjugal. Esse relacionamento é numa forma geral. Então são mágoas que você guarda de alguma coisa com amigos, com família, determinadas situações, relacionamentos no geral. Não se envenenem com isso, porque você vai atrair mais disso para você. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa que por vezes eu fico calada. Eu evito o confronto e eu falo de mim para que vocês entendam, para que vocês possam também olhar para dentro de você e ver onde você está errando, sabe? Onde você está alimentando isso. Então, eu sou uma pessoa que por vezes eu acabo ficando muito calada. Eu prefiro não confrontar as pessoas e isso me causa essa mágoa, esse envenenamento interno. E são coisas que eu venho tratando diariamente. E nós não podemos deixar de continuar evoluindo, sabe? Continuar nessa jornada, nesse caminho de poder tratar essas coisas que nos prendem, que nos colocam, no meu caso, que me coloca no vitimismo, não, né? De me ficar ali, ai meu Deus, coitadinha de mim. Então, que você não possa ser assim também, que você possa enxergar ali em você o que causa isso, que você possa dar luz a esse sentimento e não deixar ele te abalar. Então, terceiro ponto, os traumas que bloqueiam a sua confiança. Porque tudo isso que eu venho falando aqui, a culpa, a mágoa, esse envenenamento, essas coisas, elas vão gerando pequenos traumas que vão bloqueando. Então, esses pequenos traumas, eles vão bloqueando a sua confiança. E quando você deixa de ter confiança, você não consegue se comunicar bem, você não consegue conversar melhor, você acaba se colocando nessa posição de coitadinho de novo, de vitimismo. E aí o quarto ponto, que é o medo do futuro, que é a da ansiedade que eu estava falando ali com vocês. Então que vocês possam estar mais presentes no agora, que você possa usar essa conexão com o Pai, que é a oração, que você possa ir às escrituras quando você sentir algo que está ali te maltratando. E às vezes você não sabe onde procurar nas escrituras. Não sei se hoje você tem intimidade com o Pai, com as escrituras em si. Então, usa a internet, gente, usa a seu favor. Coloca no chat, coloca no Google, vai lá e pesquisa. Hoje estou sentindo algo assim, assim, assado. Senhor, me mostra na Bíblia o que o Senhor faria em relação a isso. O que Cristo me diz para fazer em relação a isso. E você vai ter respostas que você vai conseguir ler a Bíblia e entender melhor. E a forma que eu encontro de entender melhor esses sentimentos e de poder entender melhor a Bíblia, o que o Senhor quer me dizer, eu sempre faço uma oração antes. Como eu faço essa oração? Senhor, abre os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, me mostre a resposta. O que o Senhor quer falar comigo? Onde eu estou errando? Onde eu ainda me encontro nesse lugar em que eu volto e cometo às vezes erros que eu disse que não cometeria? Então, que hoje você possa ler a Bíblia com intenção, orar com intenção,
Às vezes as pessoas vêm me procurar e falam assim pra mim: "Ai, não sei orar". Gente, a oração, como eu falo pra vocês que é uma ligação direta, é porque nós somos que você possa tratar o Senhor como seu amigo, que você possa fazer oração pra ele pedindo de verdade: Senhor, eu quero isso, me mostra isso, porque ele vai responder. Ontem eu contei para vocês um pouco do meu testemunho de que as minhas orações, elas são ouvidas, gente. E eu sinto porque o Senhor fala comigo através de pessoas, o Senhor fala comigo através de pensamentos. Vocês vão entender quando vocês sentirem que algo é uma resposta dessa oração, que vocês possam cada vez mais buscar essa intimidade, porque isso vai te fazer deixar essas bagagens, vai te fazer levar a vida com mais leveza. Então, tem um quinto ponto aqui, que é um ponto forte, que é a mania de controlar tudo. Eu não sei como você é, mas às vezes nós queremos controlar tudo à nossa volta. E esse controle, ele nos faz viver com ansiedade porque você espera que os outros façam aquilo que você gostaria. E não é assim que funciona. E você tentar controlar as pessoas te deixa ainda mais ansioso, te deixa mais nervosa, te deixa com muito medo, porque você fica esperando que alguém faça daquela forma e por vezes não vai ser assim. Nós devemos, na verdade, nos colocar nessa posição de ser mais ouvintes, de estarmos mais leves, de sermos pessoas que levam o amor, a paz, conforme falei no devocional dessa semana, né? Sobre nós sermos paz, sobre nós sermos bênção na vida do outro, e principalmente sobre não julgar o outro, porque quando nós nos colocamos nessa posição de julgar as outras pessoas, ali nós já estamos condenando outras pessoas e diz mais sobre nós do que o outro. Porque quando nós enxergamos os pontos nas outras pessoas, pode ser qualidades, pode ser erros, são coisas que estão dentro de nós. Então, que eu e você possamos prestar atenção de quando nós estamos fazendo os seguintes julgamentos, porque às vezes está mais dentro de nós do que do outro. Então, que hoje você possa perder essa mania de controlar tudo à sua volta. Esse controle vai te colocar numa posição de desânimo, de tristeza, de frustração. Então, que hoje você possa controlar a si, ter domínio próprio e não colocar essa bagagem no outro, entende? E aqui, o último ponto e sexto ponto é a necessidade de aprovação. Essa necessidade de aprovação são, na verdade, algumas crenças que nós vamos colocando ali, que nós vamos levando ao longo da nossa vida. E essa necessidade de aprovação te coloca na posição de vitimismo de novo, de coitadinha, porque daí você vai querer agradar tudo e a todos, você vai querer fazer tudo para que o outro se sinta bem. E aí você esquece de que você precisa se sentir bem também para entregar o seu melhor para o outro. E o que que Deus espera de nós? Ele espera que nós tenhamos, na verdade, uma conexão maior com Ele. Porque se nós estivermos alinhados com o Senhor, nós vamos conseguir entregar melhor. Nós vamos conseguir ser humanos melhor para as outras pessoas e principalmente para nós. Porque quando nós começamos a nos tratar, é aí que nós conseguimos entregar o melhor de nós para o outro. Então, essa necessidade de aprovação, ela faz isso com nós. Você acaba querendo agradar aos outros e acaba se deixando de lado. Só que isso faz mal, porque daí, no lugar de agradar o outro, as pessoas percebem quando você está ali fazendo tudo para os outros e na verdade você está se esquecendo de si mesmo. E tudo isso são bagagens que a gente vai colocando na mala e vai deixando esse peso que não são o nosso peso. E aí eu volto lá naquela escritura de Mateus 11:28, que fala o seguinte: Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então não se sobrecarregue de cargas que por vezes não são suas, mas que você acaba acolhendo essa carga. Então, que hoje você possa usar mais a conexão com o Pai, porque é dessa forma que nós vamos ir para o próximo nível, que nós vamos ter mais intimidade de fato com Ele, que nós vamos conseguir ser pessoas melhores para o próximo, para nós mesmos. E aqui eu anotei também como nos livrarmos dessas bagagens, tá? Então, são 5 pontos importantes para nós nos livrarmos dessas bagagens, que diz assim: o primeiro, reconheça o que está pesado. Não ignore os sinais.
Eu digo isso porque, por vezes, eu vou deixando a vida me levar, né? Eu vou levando no dia a dia, na correria, e aí eu não consigo olhar de fato para os sinais que estão me colocando naquela posição novamente de vitimismo, ou na posição de ser uma pessoa mais amarga, mais ríspida, porque eu deixo de olhar para os sinais. Eu estou dizendo sobre mim, mas olhe para você. Onde você está errando, que você não está reconhecendo o que está pesado na sua vida? Segundo ponto, confesse em oração o que te prende. Essa ligação com os céus nos permite confessar ao Senhor: Senhor, hoje eu fiz isso, 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 isso. Não quero mais esse lugar, Senhor. Não me deixa permitir, não me deixa cometer esses erros novamente, Senhor. Não me permita fazer isso novamente. Confesse ao Senhor. Fale, Senhor, eu fiz. Ele sabe disso, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir de você. Confesse ao Senhor. Terceiro ponto, libere perdão mesmo que doa. Isso eu digo de pequenas coisas às grandes coisas. Não carregue mágoas, tristezas, libere perdão, porque senão isso vai te trazer ainda mais incômodos. Quarto ponto, renove a sua mente com a palavra. Então, procure nas escrituras as respostas. Como eu te disse, hoje a gente tem o chat. Usa o chat, gente. Tô sentindo assim, assim, assado. Senhor, me mostra na Bíblia como eu posso tratar isso, como o Senhor faria. E vocês vão ver grandes resultados já, porque ali vai te dar um norte para que você possa entender mais sobre a Bíblia. Quinto ponto, deixe o Espírito Santo ocupar o lugar da dor. Aquilo que te dói, que ainda te fere, deixe que o Senhor fale com você. Convide o Espírito a estar contigo. Faça uma oração e fale: Senhor, coloque seu Espírito, libere, deixe que o Espírito flua através de mim, que o Espírito fale comigo, que ele preencha o meu coração de empatia, de amor, de felicidade plena, para que eu não me coloque nesse lugar de tristeza. Então hoje acho que eu falei bastante, né? E tô falando assim. E a mensagem foi essa, meus amores. Fico feliz que vocês estão por aqui, que você possa enviar essa mensagem para outras pessoas, que ela possa ter servido para você também, porque da mesma forma que eu, como eu disse para vocês, eu passo essa mensagem para vocês, mas eu mais aprendo do que ensino, né? Do que estou aqui ajudando vocês. E a oração do dia, né? Que é o lema ali diário, é a seguinte, para que vocês possam orar na casa de vocês assim também. E eu sempre anoto, tá? Depois eu vou mandar para vocês. Hoje nós temos um grupo de mulheres, inclusive, que vai começar na segunda-feira de jejum e oração. E lá eu vou sempre estar enviando também essas orações. Então, você, mulher, que quiser participar do nosso grupo, eu te deixo esse convite. E a oração do dia vai ser essa: Pai, hoje eu escolho soltar o que me pesa. Não quero mais andar presa ao passado, à dor, à culpa e ao medo. Eu te entrego todas as bagagens que não me pertencem. Me dá leveza, cura, liberdade e paz. Me ensina a caminhar contigo, de mãos livres e coração limpo. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração muito poderosa. E que se você quiser, depois eu envio ela para você, me chama no direct ali que eu te mando. Nós devemos sempre orar com intencionalidade, conversando com o Senhor como se Ele estivesse aqui conosco, porque Ele vai te guiar, Ele vai abrir a sua mente, Ele vai cuidar do seu coração, para que aquilo que te prende hoje não possa te prender mais, não te coloque nesse lugar novamente de tristeza, de vitimismo, de amargura. Então a mensagem de hoje foi essa, sobre você ser leve, sobre você se livrar dessas bagagens que te prendem. E eu fico feliz de você estar aqui hoje, que você possa estar aqui nos outros dias. Sempre durante a semana, às 5h40 da manhã, estamos aqui no Café com Cacau. E nos finais de semana, né, no sábado, especialmente às 8 horas da manhã, tá bom? No domingo é o dia do descanso, mas eu também faço sozinha aqui, né? Então que você também possa fazer na sua casa, no seu secreto, que você possa buscar esse lugar de intimidade com o Pai, tá bom? Então que você tenha um final de semana incrível e que o Senhor esteja presente em cada detalhe. Um grande beijo e até a próxima.